E aí, tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar sobre expressões regulares, tá? O que são expressões regulares, né? Também conhecidas como regex, né? É uma linguagem, então, para buscar coisas abstratas em palavras, tá? Basicamente, é uma linguagem que tu vai estar conseguindo buscar algumas coisas abstratas, seguindo uma lógica, dentro de palavras. E eu vou demonstrar, então, algumas dessas coisas das expressões regulares aqui, então, com o comando grep, tá? O que é o comando grep? Ele busca o arquivo, ele busca dentro de algum arquivo por uma expressão regular. Eu vou entrar aqui nesse meu exemplo, que eu vou criar um documento de anotação. O grep, então, para quem não conhece, ele é esse comando aqui. Se eu entrar no manual dele, ele vai estar printando as linhas que vão estar indo de acordo com esse padrão que tu está procurando com expressão regular, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e der um grep nesse arquivo de exemplo, aqui embaixo que eu criei, chamado exemplo por arquivo, ele vai me printar todas as linhas, então, que tem a palavra arquivo, tá? Que ele vai que ele vai encontrar a palavra arquivo. Então, por exemplo, tem essa linha, isso é um arquivo, arquivo, arquivos no plural, tá? Porque tem arquivo dentro de arquivos. Isso é um arquivo, tornei isso um arquivo, tá? Então, todas essas linhas têm a palavra arquivo. Por exemplo, se eu quisesse encontrar todas as linhas que tem a letra Z, eu posso dar um grep Z aqui no arquivo exemplo, tá? Isso já é um padrão de uma expressão regular, tá? Então ele acha ali palavras que possuem Z, mozinho, gazela, gozo, faz, fiz, fez, tá? E entre outras linhas ali, que tem a letra Z, tá? Por exemplo, eu tenho aqui nesse documento, ó, deixa eu baixar para vocês, tenho aqui palavras semelhantes. Tem as palavras faz, fiz e fez. A diferença entre essas palavras é a palavra do meio, é a letra do meio. Como que eu posso fazer então para procurar uma palavra de 3 letras, né, com o F no início, o Z no final e um caractere que eu não sei no meio? Eu posso dar um grep, botar F, botar um ponto. O que é o ponto? Eu vou criar na minha anotação aqui, então o ponto ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar representando qualquer um caractere, tá? Então ele vai representar qualquer um caractere. Então se eu botar f.z lá no exemplo, ele vai me printar então as linhas faz, fiz e fez, tá? O próximo caractere especial que eu quero mostrar para vocês nas expressões regulares é o asterisco. O asterisco ele vai estar dizendo o quê? Vamos botar já aqui na nossa anotação. O asterisco ele vai estar dizendo qualquer quantidade do último caractere, incluindo 0, tá? Então, por exemplo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu viesse aqui e botasse então o f ponto asterisco z, ele vai me dar uma palavra, ele vai buscar palavras que tem um f e depois tenha qualquer quantidade de um único caractere. Então, vamos buscar aqui, ele vai achar o faz, fiz, fez, faz, fiz, fez e vz também. Vz, né? Por quê? Por que ele achou esse vz também? Porque ele busca incluindo o 0. Então é qualquer quantidade de um caractere, mesmo 0. Então pode ser caractere nenhum, que seria fz. Tá? Por exemplo, se eu buscar no lugar desse ponto o A, ele vai me buscar F, qualquer quantidade de um A, incluindo 0, e o Z depois. Então ele vai achar o faz e o vz, tá? Por exemplo, se eu não quisesse que aparecesse esse vz aqui, e eu quisesse que pelo menos tivesse uma aparição desse caractere, eu poderia trocar esse asterisco pelo contrabarra, mas o contrabarra ele sempre vai estar escapando a função do caractere. Então, por exemplo, se é um caractere especial, tu bota contrabarra, ele vai ser visto como um caractere normal.
E o contrário também, se ele é um caractere normal, tu botar contrabarra e ele tiver uma função especial, então vai depender muito da situação. No grep aqui funciona assim, mas talvez se tu estiver usando expressão regular em alguma outra aplicação, ele pode estar funcionando de uma outra maneira. Tá? Então se eu mandar aqui, ele vai aparecer só o faz e o faz, e não vai aparecer o FZ, porque o mais, então, deixa eu botar aqui, mais qualquer quantidade do último caractere. Mas daí tem que ter pelo menos uma aparição desse caractere. Tá? A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é, por exemplo, se eu quero buscar algo no início de uma linha. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui no final de uma linha, tá? Linhas que terminam em Z. Então, se eu quiser achar isso nesse meu arquivo, o que eu poderia estar fazendo? Poderia estar colocando o Z e o sinal esse de dinheiro, tá? O cifrão, isso, o cifrão. Tinha esquecido o nome. E o que ele vai estar dizendo? Fim da linha. Então, o que eu quero, o que eu estou procurando aqui? A letra Z seguido com o fim da linha. Então, vamos ver o que vai achar aqui. Faz, fiz, fez, faz, fiz, fez. E algumas outras palavras aqui que eu botei que terminam em Z, certo? Se eu quisesse, por exemplo, buscar palavras que iniciam com alguma coisa, então, por exemplo, botei aqui palavras que iniciam com LH, não, com NH, eu poderia estar fazendo, então, um grep. E qual que é o sinal de início da linha? Então, é esse acento circunflexo, tá? Então, vamos botar aqui. Isso, o acento circunflexo significa início da linha. Tá? Então, se eu botar aqui NH, ele vai estar me dizendo, eu estou procurando o início da linha seguido por NH. E vamos buscar isso no arquivo exemplo. Ele vai me trazer aqui nhoque, nhaca, nhate e nhurro. Tá? Então, vamos seguindo. Tá? Eu tenho aqui algumas palavras, tá? Consumidor, doador, saltador, um afiador, um babador. O que eu conseguiria ver que tem em comum entre essas palavras? Todas elas terminam em dor, tá? Então eu poderia dar um grep dor exemplo, tá? Ele ia me dar todas as palavras: consumidor, doador, saltador, um afiador, um babador. Vocês podem ver que está marcado aqui o dor, que é a expressão regular que eu busquei. O que eu poderia estar fazendo também para achar essas palavras? Um novo caractere especial que eu vou explicar para vocês é o contrabarra S maiúsculo, tá? O contrabarra S maiúsculo, o que ele vai estar dizendo? Qualquer caractere que não seja um espaço em branco, que não seja um espaço, tá? Então eu posso dizer qualquer caractere que não seja um espaço em branco, seguido pelo asterisco, que a gente já aprendeu, e dor, por exemplo. Então ele vai me... O que eu estou procurando aqui? Repetindo. Estou procurando caracteres que não são um espaço em branco, em qualquer quantidade, seguido por dor. Então se eu mandar isso aqui, vocês podem ver que até a marca mudou. Ele está marcando toda a palavra consumidor, todo doador, diferente daqui de cima, todo saltador, um afiador e o babador. Tá? Então é um jeito melhor de estar procurando, mais específico no caso desse padrão em si, tá? Um outro seria, por exemplo, se eu quisesse procurar o babador, o que eu poderia estar fazendo? Tem também não só o contrabarra S maiúsculo, mas como tem o contrabarra S minúsculo. Então eu poderia buscar aí eu poderia dar um contrabarra S minúsculo, que vai dizer caracteres que são um espaço em branco. Tá? Então eu posso até botar aqui contrabarra S, caracteres que não são um espaço em branco, contrabarra S minúsculo, caracteres que são um espaço em branco, certo? E posso dizer, por exemplo, aqui numa quantidade de no mínimo 1, com uma aparição de no mínimo 1, com o contrabarra mais, e botar babador. Vamos ver se vai achar alguma coisa. Achou aqui o babador. Então, isso é só para exemplificar então essa função aqui, o contrabarra S, que vai estar buscando por caracteres que são um espaço em branco. Seguindo, aqui embaixo eu coloquei alguns links, tá? Vocês podem ver que eu coloquei um link aqui da minha página do GitHub, pode visitar lá para ver meus scripts e as minhas builds de alguns programas.
o site de vídeos, botei YouTube aqui, Suckless, botei um comentário para a gente estar então trabalhando melhor aqui com esses links. E coloquei aqui embaixo alguns não links, coisas que não são links, mas poderiam estar nos confundindo em algum momento. Se eu dou um grep, por exemplo, em HTTP, que é o protocolo, vamos ver o que ele vai me dar aqui. Ele vai me dar a linha com o GitHub, com esse aqui, mas ele não está marcando bem os links, né, que eu quero. Então vamos ir trabalhando isso aos poucos. Aqui ele me dá uma coisa que nem é um link, teste.com // isso aqui também não é um link, não teria como eu acessar isso. Como que eu vou estar podendo buscar então de maneira melhor? Eu poderia já começar utilizando um HTTPS, né, um HTTP que tem o protocolo HTTP em alguns links e tem o HTTPS, né, que seria esse protocolo mais seguro em alguns outros links. E poderia usar, então, o contrabarra ponto de interrogação. O que ele vai estar dizendo? Vamos colocar aqui já o nosso ponto de interrogação. Ele vai querer dizer opcional. Então, ele pode ter ou não pode ter. Então, vamos ver aqui. Vocês podem ver que está diferente desse outro busca aqui, ó. Ele vai estar buscando tanto o HTTP quanto vai estar dando match no padrão HTTPS, porque a gente colocou o S, né? Então vai ser assim, ó, o caractere anterior é opcional. Então ele vai estar dando match tanto na existência ou na não existência desse caractere anterior. Tá? Vocês podem ver que o asterisco e o ponto de interrogação eles podem ser parecidos em algum momento, tá? Eles podem funcionar de maneira parecida, mas eles têm funções diferentes. Como que a gente pode estar melhorando isso? A gente pode estar melhorando depois desse HTTPS, no nosso protocolo, a gente pode botar um 2 pontos, // e seguido por qualquer quantidade de qualquer coisa. Então vamos ver. Olha, ele já marcou mais coisa aqui. Então marcou esse aqui corretamente, o YouTube corretamente. Esse aqui não, porque ainda tem esse comentário, então tá meio bizonho. Isso aqui não é um link, ó, porque tem esse espaço, ele não deveria estar pegando esse espaço. E tem uns outros coisas aqui que não são link, mas que ele pegou igual. Como que a gente pode estar deixando melhor ainda? Deixa eu ver aqui na minha cola que eu fiz antes, tá? Exato. A gente poderia estar colocando, então, ao invés de ponto aqui depois, né, para dizer que é qualquer caractere, a gente poderia botar um contrabarra S, dizendo qualquer caractere que não seja um espaço em branco. Então a gente já ia se livrar disso aqui, por exemplo, ó, desse link aqui, provavelmente. Vamos ver. Olha só, ele pegou só isso aqui como um link, tá? Então já melhorou o nosso padrão, a nossa expressão regular para estar buscando por links. Como que a gente pode deixar isso ainda melhor, tá? Eu vou querer, então, seguido, esse HTTPS, // seguido por caracteres que não são um espaço em branco, tá? E o que eu vou querer depois disso? Eu vou querer, depois desses caracteres, tá? Que pode ser qualquer site, por exemplo, YouTube, eu vou querer um ponto, então eu vou botar contrabarra ponto para ele não funcionar como qualquer um caractere que eu disse. E depois disso eu posso botar qualquer palavra de A a Z minúsculo, tá? Em qualquer quantidade, tendo pelo menos uma aparição. Então vamos colocar aqui nosso maisinho. Deixa eu ver vamos ver como é que fica assim. Ó, ele já pegou aqui github.com certinho o link, http youtube.com, suckless.org e tirou o comentário fora e teste.com, que também seria um link válido, tá? Então vamos colocar aqui, se eu botar A a Z aqui, seria qualquer letra minúscula, e aqui A a Zzão seria qualquer letra maiúscula, e se eu boto um A a Zzão, a Zzinho seria qualquer letra, tá? Agora, o que eu posso estar dizendo para vocês? Aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, eu botei um endereço de e-mail. Como que a gente poderia estar vendo um endereço de e-mail aqui no grep? Eu poderia estar dizendo, então, qualquer não espaço com pelo menos uma aparição, seguido por um arroba, seguido por qualquer
Deixa eu ver. Seguido por qualquer coisa que não seja um espaço em qualquer quantidade. Deixa eu ver. Tá. Seguido por quê? Por um ponto, né? Que seria nosso arroba, tarará, ponto, alguma coisa. Seguido por qualquer letra. Opa, A, traço Z. A, traço Z. Em qualquer quantidade, com no mínimo uma aparição. Vamos ver se vai funcionar. Ok. A gente marcou certinho o nosso e-mail, bruno@brunomontesano.com. Tá? Então deu tudo certo. Por exemplo, tem mais algumas coisas que eu poderia mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, CAPS. Eu quero alguma frase que termina em uma letra grafada. Eu posso botar A, traço Z, fechar aqui e botar fim de linha. Então, por exemplo, aqui eu consigo todas essas linhas aqui que terminam com uma letra maiúscula. Tá? Número é a mesma coisa, então se eu viesse aqui, botasse 0 e aqui botasse 9 e buscasse, eu tenho aqui os números de 0 a 10, tá? Mas eu poderia também estar mudando isso aqui. Deixa eu botar aqui 5, por exemplo. E dou um Enter para aparecer o 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Eu não quero me estender muito nesse vídeo, mas isso são as coisas então que eu acho que deu para explicar assim nesse vídeo, tá? Então tem também 0 a 9. Ele vai mostrar todos os números. E tu pode estar brincando então com essas expressões regulares. Elas são bem úteis em diversas aplicações, tá? Para a gente estar entendendo melhor como que elas funcionam. Mas no grep, então é isso. Talvez tenha alguma coisa diferente para tu estar trabalhando com ela se tu for usar expressões regulares em outra aplicação ou em outra linguagem de programação. Mas é isso. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e até a próxima.